Você já se perguntou com quem os filhos de Adão e Eva se casaram? Se eles foram os primeiros humanos, de onde vieram seus parceiros? Essa é uma das maiores perguntas da Bíblia, e a resposta pode ser bem diferente do que você imagina. Vem comigo que eu vou te contar os detalhes dessa história fascinante. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, a Bíblia nos conta que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. A história deles é bem conhecida. Caim, movido pela inveja, matou seu irmão Abel. Depois desse crime terrível, Deus o amaldiçoou, e Caim foi viver como um fugitivo na terra de Nod, a leste do Éden. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. O livro de Gênesis diz que depois de ir para Nod, Caim conheceu sua esposa, e eles tiveram um filho chamado Enoque. E aí vem a grande pergunta: quem era essa esposa? Se Adão, Eva e agora Caim eram as únicas pessoas na Terra, de onde ela surgiu? Essa é a parte que deixa muita gente confusa e até questionando a veracidade da história. Existem algumas explicações principais para esse mistério. A mais comum, e apoiada por muitos estudiosos da Bíblia, é que os filhos de Adão e Eva se casaram entre si. Isso mesmo, irmãos casando com irmãs. Sei que hoje em dia isso soa muito estranho e é proibido, mas precisamos pensar no contexto daquela época. Gênesis 5:4 diz que, depois de ter Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ou seja, Adão e Eva não tiveram apenas Caim, Abel e Sete. Eles tiveram uma família enorme. Naquele início da humanidade, para que a espécie pudesse se multiplicar, a única opção era o casamento entre parentes próximos. Geneticamente, no começo, o DNA humano seria muito puro, então os riscos de problemas genéticos que conhecemos hoje seriam praticamente inexistentes. As leis contra o casamento entre parentes, como as que encontramos no livro de Levítico, só foram estabelecidas por Deus muito tempo depois, quando a população mundial já era grande o suficiente e a diversidade genética já existia. Outra teoria, menos aceita, sugere que Deus pode ter criado outras pessoas além de Adão e Eva. Alguns interpretam que o relato de Gênesis foca na linhagem que levaria a Abraão e eventualmente a Jesus, mas isso não excluiria a existência de outros povos criados na mesma época. No entanto, a Bíblia é bem clara ao dizer em Atos 17 que, de um só homem fez Deus toda a raça humana. Isso fortalece a ideia de que todos nós descendemos de Adão. Então, quando a Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod e encontrou uma esposa, ela provavelmente era uma de suas irmãs, ou, quem sabe, uma sobrinha que já havia nascido e se mudado para aquela região. O texto bíblico é muito resumido. Ele não conta cada detalhe da vida de cada pessoa. Ele foca nos eventos mais importantes para a história da salvação. A história dos filhos de Adão e Eva nos mostra como a humanidade começou a se espalhar pela terra a partir de uma única família. É um lembrete de que, no fundo, somos todos parentes distantes. O que parece um paradoxo à primeira vista, na verdade, tem uma explicação lógica dentro do próprio contexto bíblico. E aí, o que você achou dessa explicação? Faz sentido para você? Deixe aqui nos comentários a sua opinião ou se você conhece alguma outra teoria sobre isso. É um assunto que gera muita discussão, e eu adoraria saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!